O livro Subversão, basicamente é um compêndio sobre os trabalhos do ex-agente da KGB, Yuri Alexandrovich Bishmov. Na verdade, esse livro, Subversão, é um manual de contra-subversão. Ele explica o programa geral da subversão ideológica. Nascido em 1939, Bishmov foi o filho de um alto oficial do Exército Vermelho. Nasceu nos arredores de Moscou. Em 1963, ocupou o cargo de tenente, pois possuía uma graduação universitária. Foi obrigado pela KGB a casar-se quando foi trabalhar no exterior, tendo divorciado-se logo em seguida quando retornou ao seu país, indo trabalhar numa agência da KGB. Ele denunciou o rapto da iniciativa, a deleção da personalidade, o malogro da música, das letras, das artes, a ruína das riquezas e a miséria da inteligência. Antes de mais nada, Yuri manifesta um elogio do livre-arbítrio, do sagrado direito de escolha que antecede e informa a ação humana. Nas palavras do editor do livro, em todo canto, em todos os povos e países, famílias agora se reúnem no esforço angustiado de achar saída. De algum lugar do passado ecoa a voz do santo sábio de Hipona. Cuida primeiro de andar junto dos bons e certamente os achará se fores um deles. A fortaleza inabalável da intenção reta abre mesmo as clareiras necessárias. Rufando o peito do sentimento do dever, enfrentar os temores e assumir as responsabilidades se converte de um problema em compromisso. O homem pode mais que o posto. Em seu sincero santuário de bondade, a unção irrompe os seus prodígios. Advém novos talentos, engenhos e vigores, e se ergue o baluarte da defesa de que importa. Em círculos crescentes, levanta-se a legítima contra-revolução, reconquistando, resoluta, os territórios dominados. Agora, mais firmes e mais graves, não deixarão esses homens de cair da sua lembrança. Quem é que calará as tempestades? Ne procedat contra veritatem. Não haja em desacordo com a verdade. A subversão ocupava cerca de 85% da atividade da KGB. É uma atividade agressiva distratora, visando destruir. Ou seja, subversão é uma arma militar. Aliás, conforme Bishmov diz, essa arma militar foi descrita pela primeira vez no Manual da Guerra, conhecido como a Arte da Guerra de Sun Tzu. Uma vez que no manual mencionava que você deve fazer uma amizade com seu inimigo. Você já está ganhando a guerra, evitando conflito. Bishmov coloca essa dita amizade como ganhar a confiança do inimigo para poder ingressar dentro do seu país ou da sua organização com o objetivo puro e simples de destruí-la. Bishmov cita que o subversor, na verdade, é um estudante, por exemplo, que sai para fazer um intercâmbio, um diplomata, um ator ou mesmo um jornalista, como esse já foi. Ele também menciona países que não puderam ser subvertidos, que não havia como. O próprio Japão, a União Soviética, são dois excelentes exemplos disso. Assim como em Cuba, esses países têm as fronteiras fechadas, a mídia é censurada e a população é controlada pela polícia interna. Ainda que no Japão em si não aconteça isso, lá não é permitido, não é aceitável dentro da sociedade receber a influência externa sem que haja um filtro, sem que haja uma ponderação. Nas palavras mesmo do Bishmov, o japonês ele não quer que o estrangeiro lá entre para vender uma bugiganga, em troca de que o japonês desista do seu meio de vida. Então, subversão refere-se a ações ou atividades que buscam minar, desestabilizar ou enfraquecer um sistema estabelecido, como um governo, instituição ou ordem social, muitas vezes com o objetivo de promover mudanças radicais ou revolucionárias. Essas atividades podem envolver disseminação de ideias contrárias ao status quo, sabotagem, propagação de desinformação ou qualquer outra estratégia que vise subverter a autoridade ou a ordem estabelecida. É importante notar que a subversão pode ser vista tanto como uma forma de protesto legítimo, quanto como uma ameaça à segurança e estabilidade de uma sociedade, dependendo do contexto e dos métodos utilizados. Para que essa arma militar seja eficazmente introduzida, é necessário a escolha de um alvo responsivo correto. Nas palavras de Bishmov, os Estados Unidos são o alvo responsivo perfeito para a União Soviética. A subversão, chamada de Bing Fa, na China, pelo Sun Tzu, era disciplina obrigatória para todos os cadetes das academias militares na União Soviética. O Sun Tzu é uma leitura compulsória para todos os estudantes na União Soviética. Mencionando a arma de subversão em si, Bishmov alegava que passava por 4 etapas. A etapa da desmoralização, seguida da desestabilização, a seguir a crise e, finalmente, a normalização. Aqui cabe citar um trecho interessante do livro sobre a tão falada igualdade dos homens. Página 49. O presidente Kennedy, certa vez, disse à população: "Nós faremos a América acreditar que as pessoas nascem iguais." As pessoas nascem iguais? Existe alguma menção sobre isso na Bíblia ou em qualquer outra escritura sagrada para qualquer religião? Caso não acredite em mim, cheque na biblioteca. Não há uma palavra sequer sobre igualdade. Justamente o oposto. Por teus feitos, Deus te julgará. Aquilo que fazes é o que importa.
mérito da tua personalidade. Não se pode legislar a igualdade. Se quereis ser iguais aos demais, deveis tornar-te iguais a eles. Tem de merecê-lo. E, ainda assim, construímos a nossa sociedade sob o princípio da igualdade, dizendo: as pessoas são iguais. Nós sabemos que isso é falso. Isso é uma mentira. Algumas pessoas são altas, mas estúpidas. Outras são baixas e carecas, mas inteligentes. Tornamos as pessoas iguais à força. Alojarmos o princípio da igualdade na base da nossa estrutura político-social equivale a construir uma casa sobre areia. Cedo ou tarde, ela ruirá. E é exatamente o que acontece. E os propagandistas soviéticos estão tentando empurrá-los na direção em que os senhores já estão indo por conta própria. Igualdade, sim, igualdade, as pessoas são iguais. Terra das oportunidades iguais. Isso é verdade ou não? Pensem a respeito. Oportunidades iguais. Deve haver oportunidades iguais para mim e para um malandro preguiçoso que vem de algum outro país para cá, registrando-se imediatamente para receber benefícios assistenciais. Eu nunca recebi sequer $1. Digo-me, perdoe-me. Certa vez, sim, uma vez. Mas eu jamais me inscrevi em programas sociais. Acertei por 13 anos todo tipo de trabalho. Segurança privada, jornalista, motorista de táxi, qualquer coisa. Eu fui imparável. Mas algumas pessoas não gostam disso. Então, por que tem que haver oportunidades iguais? Igualdades iguais em circunstâncias iguais. Sim, mas sabemos que as pessoas são diferentes. Para se sobressair, sim, mas desde que alcancemos o mesmo nível de excelência, aperfeiçoamento, que é um futuro hipoteticamente distante, sim, talvez. Mas sabemos perfeitamente bem que mesmo com as melhores intenções, as pessoas não poderiam ser iguais. Então olha que interessante, o Yuri Bezmov fala sobre uma igualdade tão pregada no Ocidente, impossível de acontecer. Ele mesmo fala como haver igualdade entre pessoas honestas e criminosos. E logo depois fala um pouco de democracia. A democracia, tal qual foi estabelecida pelos pais fundadores deste país, falando obviamente dos Estados Unidos, desse sistema no último século, não é igualitária. É sim um sistema onde pessoas diferentes, pessoas desiguais, têm a chance de sobreviver e se ajudar mutuamente em constante competição, em constante aperfeiçoamento, e não uma igualdade superimposta por um caudilho ou por um sujeito bonzinho em Washington DC. Aliás, em absoluto, a igualdade existe na União Soviética. Uma, entre aspas, igualdade. Todos são iguais na lama, exceto determinadas pessoas, que são mais iguais que o restante no Politburo. Então, a desmoralização, ela tem que afetar a religião, educação, vida social, estrutura de poder, relação de trabalho, lei e ordem pública. Essa é a primeira etapa do uso dessa arma militar terrível. No desvirtuamento da religião, há uma importante menção a ser feita na operação contra o Papa Pio XII, que ficou conhecido como o Papa de Hitler. Pio XII foi o Papa mais respeitado e celebrado pela comunidade judaica. Defendeu ardentemente os judeus durante a perseguição na época do fascismo. Ainda assim, o trabalho da desinformação, um trabalho lento, porém constante, conseguiu destruir para uma certa camada de pessoas que não conheciam a grande benevolência e capacidade desse homem. A corrupção da educação é realizada com a mudança do ensino de certas disciplinas. Por exemplo, no lugar de matemática, aprendem história de conflito, comida natural, economia doméstica ou até mesmo sexualidade. Há um desarranjo na vida social também. Trata-se de tirar o lugar de instituições e organizações tradicionalmente estabelecidas com organizações falsificadas, subtrair a iniciativa das pessoas, retirar dela a responsabilidade sobre laços que são naturalmente estabelecidos entre indivíduos, grupos e a sociedade como um todo, e o substitui por entidades artificiais, burocraticamente controladas. Bezmov afirma que a estrutura de poder vai sendo lentamente erodida pelos órgãos e grupos que não têm nenhuma qualificação nem autorização de pessoas para estarem no poder, e no entanto assim detêm. Sobre a desarticulação e o descrédito da lei e da ordem, Bezmov menciona o ataque contra as polícias. Ele é claro, dizendo que os senhores notarão que nos novos filmes o policial ou o militar americano é retratado como um burro irritado, psicótico, paranoico. O bandido aparece como um cara legal, do tipo: bem, ele fuma haxixe, injeta tudo quanto é droga, mas basicamente é um ótimo ser humano. Ele é criativo e ele só não produz nada porque a sociedade o oprime. Enquanto isso, um general do Pentágono é sempre, por definição, um burro, um maníaco de guerra. Um policial é um porco. Um policial é grosseiro, que abusa o seu poder. Há uma generalização desse tipo. Aversão, desconfiança em relação àquelas pessoas que deveriam protegê-los e garantir a lei e a ordem pública. Note que é uma lenta substituição dos princípios morais básicos, onde um bandido, na verdade, não é exatamente um bandido. Ele é um réu. Aqui no Brasil, muito comum de se ouvir, ao invés de chamar um preso em flagrante de criminoso, chamamos de suspeito. E como parte desse trabalho terrível, é óbvio que ele não esquece de citar a necessidade de inundar os escritórios editoriais, centros acadêmicos e as organizações religiosas com a literatura sobre a luta de classes. Na segunda etapa,
quando tratamos de desestabilização, o objeto a ser atacado é a economia, ainda mais a lei e a ordem e também a mídia. O que modifica que a área de atuação nessa fase é mais restrita que a fase anterior. Para a desestabilização da economia, tem que usar a radicalização. Não é possível chegar a um acordo sequer dentro de casa. Radicalização das relações humanas. Radicalização entre professores e alunos. Em relação à lei e à ordem, há necessidade de judicializar as relações. Tudo passa a ser visto pelo setor judiciário ou um poder com capacidade de arbitrar as relações humanas mais simples que sejam. É necessário que haja um confronto. Esse é o processo da desestabilização. No caso da função desestabilizadora da mídia, é muito importante a atuação de ONGs e comitês de gente não eleita. Logo em seguida ocorre a crise, que é um colapso que abre o caminho para a ditadura. Há uma guerra civil ou uma invasão externa do seu país. A quarta e última etapa é a normalização, que de normalização nada possui, evidentemente. Nesse estágio, os governantes autocolocados já não precisam de nenhuma revolução. Eles não precisam mais de qualquer radicalismo. É aí que ocorre a reversão da desestabilização. Basicamente consiste em estabilizar o país à força. Agora, todos os dormentes, todos os ativistas, os assistentes sociais, os esquerdistas, os gays, os professores, os marxistas, os leninistas, todos são eliminados fisicamente, segundo Bismuth. Terão cumprido o seu trabalho e ninguém mais precisa deles. Para reforçar a sua ideia, Bismuth cita Bangladesh, cita também Granada, é a morte dos marxistas causada pelos próprios marxistas. Citando mais uma vez, a partir desse momento, nada de greves, nada de movimento gay, nada de movimento feminista, movimento das crianças, nada de movimentos. Ponto. É a boa, sólida e democrática liberdade proletária. O trabalho do Yuri Bismuth nos alertando sobre toda a arma militar e todo o poderio utilizado contra o meio de vida ocidental é extremamente interessante e pode ser observada na internet. São entrevistas, livros, documentos escritos, há referências jornalísticas sobre o trabalho de Bismuth desde a época que era um agente da KGB. Então, Subversão, Teoria, Aplicação e Confissão de um Método é um livro altamente bem recomendado. O editor-chefe é o Leonardo Rezende e a editora é a Audaz. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Força e honra sempre.